Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A importância da santificação. Será que compreendemos o quão importante é a santificação na nossa vida e o propósito da mesma? E por que devemos nos empenhar neste processo, nessa caminhada, na jornada, de maneira que sejamos pleno na expressão de nossos atos de Cristo Jesus? Isso que a gente precisa entender e compreender. O autor da carta aos Hebreus fala o seguinte, Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que não veremos o Senhor? Ou por que não será visto o Senhor? Isto que a gente precisa entender, porque se não compreendermos, nós embrenhamos numa mata que não nos levará a lugar algum e nem a compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nos convertemos, quando nos entregamos a Cristo Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, somos feitos uma nova criatura. Somos feitos à imagem de Cristo, somos colocados na presença de Deus por causa da obra que Ele realizou. Somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de nosso Deus. Que nós precisamos compreender. Não merecemos isso. Não é obra que nós fazemos para obter isso. Isto é graça expressa e revelada por Deus em nosso favor. Por meio do que Cristo fez, do culto que Ele prestou a Deus, ofertando a própria vida para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, conhecermos a Deus, sermos feitos um ser espiritual, à imagem de Cristo, sermos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, se somos isso, se Ele fez isso, podemos continuar a viver a nossa vida de qualquer maneira? Não. Isto que a gente precisa entender. Então, a santificação é um processo normal na nossa vida quando conhecemos a Deus. Não se trata de uma opção, mas de uma expressão de quem somos. Se nós não entramos neste processo, se não entramos nessa jornada de buscar esse conhecimento de Deus, a vontade de Deus, de rejeitar as obras das trevas, ou seja, obra segundo a natureza humana, que revela todo o fruto da carne, ou seja, que está relacionado a egoísmo, a arrogância, a hipocrisia, a buscar o próprio interesse, a se salvar, não está interessado nos outros e nem na dificuldade e nos problemas dos outros. O que nós precisamos entender, que nós precisamos rejeitar esse pensamento, o pensamento natural, a maneira de viver natural deste mundo, procurando salvar-se a si mesmo. Mas precisamos aprender a viver como Cristo. Então a santificação está em deixar de fazer essas obras para fazermos as obras que Cristo fez. Ou seja, seguirmos o seu modelo, sermos seus imitadores, fazermos aquelas obras que ele descreve no Sermão da Montanha, e nos evangelhos ensinando, e que Paulo veio a reforçar em suas cartas, assim como Pedro, João, tudo isso com que? Com o propósito de expressarmos Deus a este mundo, ou seja, de revelarmos o nosso Deus. Por quê? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos responsáveis por tornar essa terra algo suportável. E aí a gente precisa santificar, ou seja, precisamos deixar de fazer as obras que nós fazíamos. Tendo esse entendimento, aí a gente compreende. Se
o papel, o nosso propósito é revelarmos o nosso Deus, ou seja, agirmos como Cristo diante das pessoas, nós precisamos santificar. Se é para santificar, é para revelarmos Deus. Então, se não santificamos, isso quer dizer nós não entendemos nada, não compreendemos nada e não deixamos as obras das trevas. Nós não expressamos o que ele fala a nosso respeito. Então, santificamos, primeiro, para expressar quem somos, e segundo, para que as pessoas vejam Deus. Porque somente verão a Deus se santificarmos o nosso proceder. E nós expressaremos que estamos alinhados com Deus, debaixo da sua vontade, fazendo o seu querer e expressando Cristo ao mundo. Isso que a gente precisa entender. Se não santificamos, quer dizer que não entendemos nada, não compreendemos a vontade de Deus e ninguém poderá ver Deus em nós. Que a gente entenda, compreenda e que nós busquemos o amadurecimento, a compreensão da vontade de Deus e que nós iniciemos essa jornada de santificação para revelarmos o nosso Deus ao mundo. Que a gente entenda, compreenda e que possamos nos sujeitar à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.